temos para tentar impedir a ocupação ilegal dessas áreas e também de toda a região afetada pela Transamazônica, primeiro é entrar com pedido de anulação dos contratos fraudulentos firmados pelos grileiros, algo que eu e Manuela fizemos com os Pataxó, e, é claro, fazer valer a Constituição de 88, porque ela obriga a União a garantir os direitos indígenas. Será que aqueles que dizem não ser de esquerda, que negam ser esquerdistas, que ainda assim elogiam Ainda Estou Aqui, negando que o filme é uma propaganda esquerdista, alegando que apenas conta a história de uma mãe de família que perdeu seu marido e o chefe da sua família para a ditadura militar, realmente assistiram ao filme? Bem, é isso que eu vou buscar discutir. Não apenas isso, mas também aprofundar sobre quem é Walter Salles, o diretor de Ainda Estou Aqui. Mas, como a caridade me impele, vamos julgar que quem elogia esse filme realmente o faz por paixão sem a razão. E não crê que talvez tenham recebido algo aí. Então, comecemos ao vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou tratar sobre Walter Salles, o diretor de Ainda Estou Aqui. Sobre quem é ele e que tipo de filme ele produziu. Eu não vou tratar de toda a sua filmografia, tá? Mas convém aqui entender quem é ele e o que ele busca com os seus filmes, que por alguma razão que desconheço, acabam conseguindo fama internacional. Inclusive, ganhando o Prêmio de Ouro, Globo de Ouro, ou mesmo recebendo indicações ao Oscar. Quem é esse indivíduo? Walter Moreira Salles Jr., ou simplesmente Walter Salles. Ele nasceu em 12 de abril de 1956, no Rio de Janeiro, e é filho de Walter Moreira Salles, que é o fundador da Unibanco, que foi adquirido recentemente pelo Banco Itaú, e sendo herdeiro de um banqueiro bilionário, é ele também um bilionário, que além de ser cineasta tem diversos outros investimentos. É o que o faz o terceiro cineasta mais rico do mundo, atrás apenas de Spielberg e de George Lucas. E impressionante, né, porque ele é mais rico, por exemplo, que James Cameron, ou Christopher Nolan, ou J.J. Abrams, entre outros. Walter Salles, ele nunca escondeu a sua preferência política. E não precisa ir muito longe, basta ver a sua cinematografia e podemos tirar algumas conclusões. Se vocês repararem, quase toda a filmografia de Walter Salles, desde pelo menos Central do Brasil, gira em torno de questões sociais. É a grande obsessão dele. E eu Ainda Estou Aqui também trata disso em diversos momentos. Inclusive, já próximo do final do filme, adivinhem só, uma propagandinha do livro de Marcelo Rubens Paiva, mais precisamente o seu livro Feliz Ano Velho. Uma propaganda descarada que deixa a cena, inclusive, muito tosca. A impressão que se tem é que o filme brasileiro sempre tem que ter
Parece que sempre é dirigido pela mesma pessoa. Não sei se todos os filmes são dirigidos por Walter Salles, mas sempre tem que ter aquela propagandinha tosca no filme. E detalhe que estamos falando de um filme indicado ao Oscar de melhor filme. É K, né? É, caga com C. Você curtiu? Chorei muito. Jura? Era pra ser engraçado, né? A história do acidente, eu fiquei muito impressionada. Você achou que tinha muito palavrão no livro? Não. Não? No entanto, o primeiro filme que se destacou do Walter Salles foi Central do Brasil, que, salvo engano, concorreu a 2 Oscars, né? A de melhor atriz por parte da Fernanda Montenegro, que muitos acharam que ela devia ganhar. Bem, eu concordo que a Gwyneth Paltrow, que trabalhou em Shakespeare Apaixonado, não deveria ter ganho. Mas dizer que a Fernanda Montenegro devia ter ganhado é forçar demais. A premiação deveria ser da Cate Blanchett, que interpretou Elizabeth no filme sobre Elizabeth I. O que acontece é que as pessoas são muito apaixonadas. Elas não pensam simplesmente. Elas buscam ver as coisas mais com o coração do que com a razão. É aquela patriotada irracional. Vamos deixar bem claro. Central do Brasil nem sequer deveria ter sido indicada a nenhuma categoria. Tá? E vamos ser sinceros. Vocês acham que aquele filme realmente tem algo de bom? Porque precisamos verificar se realmente Central do Brasil e mais recentemente Ainda Estou Aqui mereciam ser indicados para alguma premiação. E para gravar esse vídeo eu fiz questão de assistir Eu Ainda Estou Aqui. Fiz questão. Esses cortes que vocês viram do filme, fui eu que cortei, tá? Alguém publicou a versão do filme filmada direto da tela, tá? E eu me aproveitei para assistir ao filme e dar o meu parecer com o máximo de honestidade possível. Central do Brasil ainda podemos dar uma interpretação, digamos, benevolente, tá? Em tratar que é uma história de redenção, né? A Dora era aquela escritora de cartas desonesta, né, que às vezes eliminava as suas cartas e tal. Depois de conhecer um moleque ali, mudou, né? No entanto, o que vem depois parece dar um outro sentido. Por exemplo, Cidade de Deus. Cidade de Deus é a síntese da ruindade cinematográfica brasileira. É um péssimo filme em quase todos os sentidos. E não sei como esse filme é aclamado, como ele é aclamado. O filme tem tudo o que nós, como católicos, devemos abominar. Tá? Inclusive violência e cenas imorais. O que o Walter Salles tem a ver com isso, se o diretor não foi ele? Porque ele foi o produtor. E qual é o problema do Central do Brasil? O problema do Central do Brasil é que não é tudo isso que dizem ser. É aquele tipo de filme que é chato pra caramba, é parado, dá sono, não tem diálogos interessantes, como por exemplo tem o Sétimo Selo, mas é aquele filme que a crítica gosta de forçar os outros a gostarem. É esse tipo de filme. E como é que ele
o Central do Brasil conseguiu isso? Conseguiu isso porque foi dirigido por Walter Salles. E quem é Walter Salles? É um bilionário, filho de banqueiro e herdeiro. E comunista, tá? Inclusive, ele vai mostrar isso num outro filme que comentarei. Diários de Motocicleta. Indicado também a 2 Oscars, sendo que ganhou o Oscar de melhor canção original, que é uma canção chatíssima, intitulada Ao Outro Lado do Rio. E foi indicado também ao Oscar de melhor roteiro adaptado. O que tem Diários de Motocicleta conta a história de Ernesto Che Guevara. Olha só. Ernesto Che Guevara. E qual seria a proposta do filme? Basicamente mostrar a juventude do Ernesto Che Guevara, tá? Um dos maiores ícones comunistas de todos os tempos. E por que Walter Salles faria isso, senão por conta de uma convicção esquerdista? Então já temos digamos assim, um currículo interessante, pois mostra que a sua filmografia segue uma orientação esquerdista, ele tem uma perspectiva mais individual do que mais social do que individual. E isso, como eu disse, já estava lá implícito em Central do Brasil. Afinal, ele quer mostrar o quão ele, sendo bilionário que se importa com as questões sociais, se importa com os marginalizados, e vamos produzir um filminho assim, água com açúcar, por mais que dê sono, tipo Central do Brasil. Aí depois vamos fazer algo um pouco mais radical. Que tal contar a história de Che Guevara? Não também sem antes participar da produção de Cidade de Deus, que já tem um enfoque nos marginalizados, para não chamar marginais, né? Onde vai tratar a violência urbana, a sexualidade dos marginalizados, dos excluídos, entre outras coisas. É claro, não custa nada retornar a questão do Ainda Estou Aqui, né? Afinal, os comunistas são os coitadinhos. E os militares que combateram o comunismo, malvadões. Não que eu tenha simpatia para os militares, né? Mas sabe como os esquerdistas retratam os militares? Como aqueles malvadões que matam, torturam e outras coisas mais. Há quanto tempo vocês são casados? Eu quero ver. Aqui diz 18 anos. Seu marido já era ligado aos comunistas quando vocês se conheceram? O meu marido foi do Partido Trabalhista. Eu gostaria de falar com o meu advogado. Não tem necessidade, são perguntas de rotina. Seria injusto também se não mencionar o livro Na Estrada, On the Road, que é o mesmo título de um livro de um autor americano-canadense chamado Jack Kerouac, que é o livro que fundou praticamente o movimento Beat, que também é o que vai, digamos assim, nortear a maioria das bandas de rock, de pop da época, e também principalmente o movimento hippie. E é muito interessante saber que Walter Salles tenha
interesse nesse movimento, que, claro, teve por seus maiores expoentes esquerdistas. Mas até aqui ficou claro que Walter Salles, ele é realmente esquerdista, quiçá comunista. Mas fica a questão se os filmes dele são tudo isso mesmo. Walter Salles, ele é considerado o maior cineasta brasileiro de todos os tempos. Não que isso seja um grande feito, né? Dada a qualidade média dos filmes brasileiros. Quase sempre péssimas ou super estimados. Mas eu ainda estou aqui para concorrer a 3 Oscars. Inclusive com gente que não é de esquerda elogiando. Críticos que eu acompanho elogiando. Jurando que não tem nada a ver com ideologia. Jurando que a análise é racional. Que o filme tem qualidade. Será que esse filme é tudo isso que dizem? Será que Fernanda Torres teve realmente uma atuação digna de ganhar qualquer premiação que seja de melhor atriz? Será que é tudo isso mesmo? Eu assisti a esse filme e posso dizer que não. E eu não tô aqui falando de ideologia. Não tô analisando o filme enquanto por uma propaganda esquerdista. Tá? Deixando a propaganda esquerdista de lado que o filme tem. Deixando de lado as intenções ou possíveis intenções do Walter Salles com esse filme. Esse filme, pelo menos cinematograficamente, é bom. Bem, vejamos um corte aqui. No dia em que eu estava indo numa festa na casa dos Arrais. Passa aí, Marcelo. Vocês não acreditam quem estava lá? Quem? Quem? Ué? Fala, mãe. Ué, adivinha? É Caetano. É Gil. Gilberto Gil. Ele estava com uma calça de veludo de bolinha e aí começou a tocar Bob Marley. Parece-me que é uma atuação razoavelmente artificial. Sinceramente. Bem típica que a gente vê nos filmes brasileiros. Aquela atuação que parece ser mais de teatro do que de cinema. Vejamos outra. Tá olhando o quê? O que vocês querem? Cadê meu marido? Vai embora! Sai daqui, vai embora! Sai! Meus amigos, não tem nada demais aí. Sinceramente. Eu assisti o filme inteiro. A melhor parte do filme é a cena do interrogatório. Agora, aí, nessas cenas, vocês viram algo demais? Viram algo que podemos comparar com a atuação de uma Meryl Streep da vida? Se eu pegar qualquer cena aleatória de uma Meryl Streep da vida ou de uma Cate Blanchett, eu tenho certeza que vocês verão uma atuação convincente, bem natural. É como se a atriz realmente encarnasse a personagem a qual se propôs interpretar. Fernanda Torres não faz isso em Ainda Estou Aqui. Não faz isso. A fotografia do filme é média, fraca. A trilha sonora é praticamente inexistente. Os diálogos são tediosos. Chegar até o final do filme, depois de mais 2 horas, é torturante. Então não me venha dizer que esse filme é uma obra-prima do cinema brasileiro. Não está longe de ser até o melhor filme brasileiro que eu assisti. Tá? Eu posso colocar vários à frente dele.
Até mesmo... tem alguém fazendo obra aqui. Enfim. Até aquele asqueroso filme como o Cidade de Deus é melhor do que esse. Tropa de Elite nem se fala. Tá? O Auto da Compadecida, que eu julgo superestimado, é um filme fofinho, mas superestimado. É melhor do que Eu Ainda Estou Aqui. Tá? Até Central do Brasil é melhor do que isso daí. A Fernanda Montenegro, em Central do Brasil, ele interpretou 1000 vezes melhor do que a Fernanda Torres. E como é que vocês dizem que esse filme, vocês que apoiam irracionalmente o cinema brasileiro, como é que vocês têm coragem de dizer que esse filme é digno de Oscar ou coisa assim? Eu não me surpreenderia se esse filme ganhar o Oscar. Eu acho que não vai. Tá? Porque apesar de ser um filme, apesar do filme ser uma propaganda esquerdista, não é woke, não é um filme lacrador. Tá? Você não vai encontrar lacração no filme Ainda Estou Aqui, mas vai encontrar sim propaganda esquerdista. São coisas distintas. Todo wokeismo é esquerdista, mas nem todo esquerdismo é wokeismo. Tá bom? E eu não dou nenhum crédito para o Oscar, nem o Globo de Ouro, tá? Não dou crédito nenhum. Mas, se eu desse crédito para essas premiações, eu, mesmo assim, não teria razão nenhuma para torcer para que esse filme ganhe alguma estatueta. Mesmo se eu considerasse o Oscar um prêmio sério, um prêmio digno de fé, tá? Mesmo que eu desse um prêmio que eu desse crédito, mesmo assim, eu não torceria para que ele não torceria para que ele ganhasse o Oscar. Por quê? Porque eu tenho que numa premiação dessas, primeiro tem que colocar em primeiro lugar não o país de origem do filme, mas as suas qualidades. Esse filme não possui nenhuma qualidade para merecer um Oscar. Tá? Nenhuma. Dentre os indicados de Oscar de melhor filme, pelo que eu sei, o melhor filme ali é Duna, parte 2. Que tá longe de ser uma obra-prima, mas é o melhor que tá ali sendo indicado. Eu não tenho saco para ver o Brutalista, tá? Que dizem que é bom. Mais do que eu sei, o melhorzinho ali é Duna, parte 2. Dentre os filmes de língua estrangeira, eu sei que Emília Pérez provavelmente é o favorito. Mas é um filme que consegue ser muito pior do que o próprio Ainda Estou Aqui. Tá? É muito pior. Então... Mas o favorito é a Emília Pérez, na minha opinião. E a Fernanda Torres não vai ganhar o Oscar de melhor atriz, tá? Quem vai ganhar provavelmente é a Demi Moore. Mas... E sinceramente, por mais que o filme A Substância seja pior do que Eu Ainda Estou Aqui, pior mesmo, tá? Se for para escolher honestamente, do fundo do meu coração, quem atuou melhor, Demi Moore em A Substância ou Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui? É a Demi Moore. Porque é gringa? Não, porque ela é melhor mesmo. Tá? Demi Moore é muito mais atriz do que a Fernanda Torres. Sinto muito. E se não bastasse tudo isso, ainda por cima eu tenho que me deparar em ver uma cena em que a Fernanda Torres aparece nua no filme. Pelo amor de Deus, né? Qual a necessidade de colocar ela nua no filme durante o banho? Ver aquela coisa ali que vai me dar pesadelos. Pelo amor de Deus, que baixeza, tá? A única razão que eu consigo enxergar para que esses filmes do Walter Salles, esses filmes dele chatos, todos os filmes de Walter Salles são chatíssimos, tá? Chato mesmo. A única razão que eu vejo para ver se o filme dele conquistando prêmios, sendo indicados para outras premiações,
é influência financeira. Como disse, o Walter Salles, ele é rico. Ele é o terceiro cineasta mais rico do mundo. Ele é um dos homens mais ricos do Brasil. É a única explicação que eu consigo enxergar. E sinto muito. Alguém consegue ver racionalmente, consegue encontrar alguma razão para ver esse homem sendo indicado para essas coisas? Então, meus amigos, é tudo o que eu tenho a dizer. Se vocês virem algum filme brasileiro fazendo sucesso e encontrar o nome Walter Salles como diretor ou produtor, tenha certeza. Vai sair um filme ruim daí. Um filme chato, um filme que é uma propaganda esquerdista, tá? Ou um filme que vai querer mostrar as mazelas daqui como se estivesse clamando por algo. É o que temos aí. Filmes que abordam somente questões sociais, filmes políticos de esquerda, de um cara de esquerda que é bilionário. Tá? Ao invés de buscar fazer o bem com esse dinheiro, não, fica produzindo essas porcarias de filme. Tá? É o que tenho a dizer. Considero ajudar o canal, me sigam nas redes sociais, fique com Deus e até um próximo vídeo.